muita coisa para falar sobre gerações. A gente vai tentar não ficar só falando entre Y e Z, né? Que são, a Y é a nossa, os millennials, e os Z são os que estão aí causando um certo burburinho. Já começa o problema daí, né? Por que tem uma geração que tem 2 nomes? Pois é. É Y e é milênio. Calma, que isso aí, gente. Pensa que. Identidade. Lembra que a pessoa aqui é a pessoa que entra na pesquisa do submundo. Eu não sei, vocês não sabem onde eu fui parar, eu vou contar. Vixe, Mas, o que acontece? A gente tem começado o episódio de um jeito que eu tenho gostado bastante, que é conceituando, localizando a galera. Vai que chegou alguém novo aqui, não entende muito bem qual que é o formato. E eu acho que a gente tem um primeiro tema para situar, né? O que é essa coisa das gerações, que a gente convive com tantas gerações? Quem me ajuda a dar esse pano de fundo para o episódio? Eu anotei as datas em que começa e termina uma geração. Esse foi o mais profundo que eu consegui sobre definição de gerações. E você falou que fez a lição de casa, hein? Não, mas já foi bom. Parabéns. Parabéns, nota 2, tô brincando. Uma grande bosta. Brincadeira. Mas eu não fiz essa lição de casa, então eu tirei 0, enfim. Mas eu acho que é legal a gente começar a definir o que é uma geração. Porque eu entendo que tem alguns conceitos, por exemplo... Importantíssimo definir. O que significa... Por que a gente define grupos de pessoas em gerações? Não, mas digo assim, a definição formal, sei lá, do dicionário. O que significa geração, o que isso diferencia, de repente, idade, cronologia, safra, né, cohort, porque tem tudo isso, né? E quando eu fui dar uma olhada, depois eu até leio o ipsis literis aqui do dicionário de Oxford. Caraca, já foi ipsis literis, já tá um vocabulário intenso hoje. Mas eles trazem que é de fato um conjunto, né, enfim, de pessoas que foram moldados por algum evento. E por isso tendem a ter crenças, valores, uma leitura de mundo comuns. E aí isso me lembrou um dos hobbies que eu tenho, que é fotografia, enfim, analógica hoje em dia, né? Vocês sabem disso. E eu adoro fotografia japonesa, né? E no Japão, até a Segunda Guerra Mundial, as fotografias japonesas são super, assim, minimalistas. Tem um sujeito pequeno na foto, muito branco, muita poesia. E depois, bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki. Óbvio que aquilo causa um trauma numa nação inteira, né? Numa cohorte, numa safra de pessoas que são contemporâneas, né? Àquele evento. E a fotografia japonesa muda, e de maneira brutal. Passa a ser fotos mais drásticas, contrastadas, coisas de rua, muito mais... lidando com uma parte sombria, né, da humanidade. E isso me chamou muita atenção, que é o tal do movimento Provoke na fotografia japonesa. Só que daí eu fui atrás e isso não definiu uma geração. Então, assim, eu fiquei muito em dúvida no sentido de... Caramba! Achei que ele ia trazer resposta. Se uma geração... Agora ele conclui. Não. Se uma geração ela é moldada por eventos drásticos que moldam sua atenção e valores, poxa, por que uma geração não vem depois de um 11 de setembro? Por que uma geração não vem depois de um Covid? Eu fiquei em dúvida. Mas calma, o pós-Covid, eu acho que o Covid tem um elemento muito importante aqui na história. Mas vamos puxar. Eu costumo olhar gerações com recorte de baby boomers pra cá, porque são ainda pessoas que estão no mercado de trabalho ou têm uma presença ainda importante no mercado de trabalho. Baby boomers é a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Certo. Foi quando deu o baby boom. Baby boom, exato. Então, durante guerras, as pessoas se retraíam, não vou ter família, não vou colocar pessoas no mundo, porque o mundo está naufragando. Acabam as guerras e aí começa uma proliferação de pessoas novamente, como o André nos explicou 1 ou 2 episódios atrás. O ser humano é um ser que tem uma reprodução sexuada, né? Teve essa explicação aí de biólogo, enfim, nem lembro muito. Mas baby boomers nascem ali de 47 a 63, mais ou menos, essa geração, que é marcada, ou tem características muito marcantes no pós-guerra, que pegou muita gente. Entendi. 11 de setembro foi marcante no Brasil? Foi. Eu lembro onde eu estava. Agora, também. Nada além do que aquele dia ou dias que se seguiram. Para quem está fora dos Estados Unidos ou do eixo mais conectado ali, marca menos aquilo. Covid com certeza tem um impacto em geração, mas não sei o quanto isso impacta... E quem inventa as gerações? Aí é que tá. Quem Vocês fizeram Gabi, essa pergunta? Não, vou deixar pra você responder. Tipo, a academia, um jornalista, um Tá louco. vendo? Porque aí eu pesquisando, eu vou falar, não, mas pera lá, não vamos ficar aqui recitando o quadro de idades, né? Dá um Google aí, mas se você quiser, a gente tem aqui as referências. Eu também anotei quais são os recortes, aí eu pensei, mas quem é que manda? Aí, primeiro... Quem é que disse que tem que ser assim? Primeiro, não existe um consenso. Exato. Você começa a pesquisar, tem gente que diz que os millennials nasceram a partir de 83, tem gente que diz que é a partir de 80. Então, assim, esse número
Não é exato. O cravado, tem uma galera que vai ficar na meiuca. É um ali. jogo de narrativas. O cravado não é exato. E aí, pesquisando sobre isso, eu acabei caindo numa reportagem da Super Interessante. Amo essa revista, foi a revista da minha juventude, inclusive. Total. É cringe já? Já deve ser. Já deve ser. eu Tipo o meu primeiro gravador. Minha Meu namorada, primeiro gradiente, quer dizer. minha namorada Laura virou vegana depois de ler uma super interessante sobre o processamento da proteína Tá animal. vendo? Então marcou uma geração. E aproveitando, a Marcou. Laura me deu um feedback que eu só vinha de branco, hoje eu vim de azul. Obrigado, Laura. Ó, o Rafael Batalha escreveu em 2021 essa reportagem chamada O Mito das Gerações. E aí ele conta que ele vai tentar pesquisar por que a gente se divide nesses termos, e aí tem influência de autores, tem influência de ficção, tem influência de uma série de coisas que no final do dia, ele até deu um exemplo que um grupo de cientistas sociais, faz pouco tempo, inclusive, 170 cientistas sociais enviaram uma carta ao Pew Research Center, que faz pesquisas demográficas, pedindo para o Instituto parar de usar rótulos geracionais. Eles dizem, são caricaturas, estereótipos embaraçosos com a mesma imprecisão da astrologia.